Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje o programa é de perguntas e respostas feitas por vocês, telespectadores. E já estamos com algumas bem interessantes por aqui, viu? Será que a reencarnação realmente existe? O que acontece depois da morte? Como os espíritos são recebidos do lado de lá? Qual o sentido de tanto sofrimento? Isso e muito mais agora. Fique aí. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida no Ar, um olhar sobre a doutrina espírita. Quais são as suas perguntas? Mande aqui no WhatsApp da TV, que é 16 98106 2150, 16 98106 2150, ou também faça sua pergunta pelo Facebook da TV Cultura Paulista. E quem vai responder essas perguntas? Quem será que está aqui no programa hoje? É ele, Arthur Valadares. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Esferas da Vida, Arthur. Para mim é uma alegria estar de volta, sempre uma alegria partilhar desses momentos com os nossos amigos e de reflexão. É muito bom tê-lo aqui e não posso deixar de falar que o Arthur é cofundador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP Paulo de Tarso, que todos os dias, logo pela manhã, a gente já recebe mensagens. Quem segue o NEP pelo Instagram, pelo Facebook, né, Arthur? É só NEP Paulo de Tarso? É NEP Paulo de Tarso. Instagram e Facebook. Instagram, Facebook, YouTube também, com os vídeos das palestras, vídeos das de palestras, todas as mensagens maravilhosas que já nos dá uma força, um ânimo para começar super bem o dia, né? E a gente tem várias perguntas hoje. Tá preparado, Arthur? Vamos ver, que Jesus nos ajude, né, e nos inspire. É isso mesmo. A gente podia começar a falar, já que a gente está passando por um momento difícil, delicado aqui no Brasil, Sim. por conta da tragédia que houve dia 25 de janeiro, né, deste mês, deste ano, aqui na nossa Minas Gerais, o estado aqui do ladinho do estado de São Paulo, por tudo, né, que aconteceu, pela barragem, enfim, pelo evento, né, provocado pelo escoamento de lama que atingiu muitas pessoas. Já tivemos muitas mortes, tem muitas pessoas ainda desaparecidas. É uma tragédia imensa, Arthur. É uma infeliz, né? Sim, sem dúvida é uma tragédia. Nosso coração fica muito condoído pelas perdas humanas, pelas perdas, digamos assim, materiais, né? Sobretudo o impacto à natureza, os animais também. Mas o Espiritismo, nesse sentido, também vai nos trazer aí algumas informações, alguns entendimentos que nos ajuda, pelo menos, também a trazer um certo consolo, nos ajuda a entender melhor como podemos ajudar melhor esses espíritos, por exemplo, que desencarnaram, as famílias que ficaram passando por essa difícil provação. Enfim, ajuda-nos a entender melhor, de uma perspectiva mais elevada, de um plano superior, como que apesar da dor, apesar das dificuldades, mesmo desses acontecimentos muito dolorosos, o Criador e digamos assim, as consequências depois acabam também sendo consequências positivas em termos de crescimento, de aprendizado, para os que passaram mais diretamente pelo processo, como para a humanidade. Então, com essas explicações em torno desses desencarnes coletivos, dessas experiências mais dolorosas, a gente consegue já pelo menos minimizar um pouco a dor, entender melhor que esses espíritos estão amparados, estão sendo auxiliados, e entender um pouco melhor o que pode sair desse aparente mal, imenso mal, o que pode sair de bom disso também, no perfeito mecanismo da lei divina. Com certeza. A gente tem aqui algumas perguntas que a gente pode associar
com o caso de Brumadinho. Por exemplo, a Adriana Nagasako, que é aqui de Araraquara, jornalista, ela pergunta qual a prova que temos da existência de Deus, sendo que acontece tantas tragédias, tantas coisas ruins. Bom, essa é uma pergunta interessante e ela vai demandar de nossa parte, digamos assim, um esforço por sairmos de uma perspectiva mais terra a terra. Vai exigir de nós que nós façamos um esforço por nos elevarmos em pensamento, com o auxílio que as leis espirituais que o Espiritismo vai nos trazer, a gente vai passar a enxergar as coisas de um plano maior. E quando a gente vai enxergar essas coisas de um plano maior, por exemplo, enxergando que a própria vida não se resume a apenas essa experiência transitória que vivemos no corpo, a vida em si mesmo prossegue sempre, o espírito, embora pereça o corpo, segue sempre caminheiro da eternidade que é, as coisas que aqui, dessa perspectiva mais baixa, nos parecem assim inexplicáveis, nos parecem não compatíveis com qualquer espécie de justiça, de amor ou de misericórdia do Criador, nessa perspectiva mais elevada, vão começando a se encaixar. Porque a gente vai vendo que experiências dolorosas, experiências difíceis, embora o impacto do momento, embora a dor do momento, embora nos tragam o pranto, a lágrima, muitas vezes acabam sendo muito proveitosas para os espíritos que passaram por elas, em termos de crescimento, de reajuste com pendências do passado, de resgates, né, de processos de culpa, de processos de equívocos no passado, que eles têm ali a oportunidade de reajustarem-se. Acabam sendo proveitosos ou acabam resultando em alguns benefícios em termos coletivos, como, por exemplo, o despertamento da humanidade para alguns aspectos para o qual ela está adormecida, por exemplo, o maior cuidado com a natureza, nesse caso de Brumadinho, o maior cuidado com o semelhante, com tudo aquilo que nos cerca, né? Não nos deixarmos envolver tanto pela ganância, pelo egoísmo, que aos poucos vai consumindo o nosso planeta e trazendo-nos tantos males, vai nos despertando também para esse próprio fato de que a vida aqui na matéria não representa toda a vida é mais, a vida é maior. Embora o corpo pereça, o espírito segue adiante, mais maduro, enriquecido pela experiência, pela dor, pela dificuldade. Também para os que ficam, acabam crescendo, na medida em que vão passando pela provação, se com resignação, com paciência, acabam ganhando fortaleza na sua alma, acabam percebendo que mesmo na experiência difícil, o amor de Deus, a misericórdia divina ali está. Então a gente vai enxergando as coisas de uma perspectiva mais elevada. A gente consegue fazer muitas reflexões. Exatamente. Quando acontece uma tragédia, a valorizar o tempo, a valorizar as pessoas, a natureza. Exatamente. Então, quando, por exemplo, Kardec vai tratar desse assunto, flagelos destruidores, no Livro dos Espíritos, da questão 737 em diante, ele vai conversar um pouco acerca disso. É claro que no caso de Brumadinho não seria propriamente um flagelo destruidor, um flagelo natural, melhor dizendo, porque há aí também imprevidência humana, né? Há negligência humana, imprevidência humana e tudo mais, e nesse sentido, claro, compete à justiça humana analisar as devidas responsabilidades com as devidas consequências, como também a justiça divina fará esse processo, naturalmente, no íntimo de cada um, na própria consciência de cada um, a justiça divina se manifesta e define o que cada um vai ter que se ajustar perante a lei. Mas, de certo modo, não deixa de ser um flagelo que envolve muitas pessoas, envolve muitos danos, muitas perdas naturais, materiais também. Então, quando fala desses flagelos, o Kardec, os espíritos, eles vão nos falar, ou vão nos trazer uma perspectiva interessante. Por incrível que pareça, quando o Kardec pergunta o porquê desses acontecimentos, os espíritos vão responder que muitas vezes eles vêm para dar um certo impulso em termos de progresso. Olha. Embora por caminhos mais dolorosos, embora por caminhos menos suaves, querendo ou não, esse impacto acaba gerando reflexões, como você falou, sobre a brevidade da vida, o que buscamos aqui de fato, será que a vida se resume a isso, o que são os valores efetivos, tanto em termos individuais como coletivos. A humanidade, será que a gente está num caminho adequado, buscando tanto assim o progresso material, os recursos materiais, sem nos importarmos com a conservação, com o pensar no próximo, com os cuidados com a natureza? Então acaba saindo disso alguns aspectos de despertamento, de impulsionamento do progresso,
que às vezes, sem isso, demorariam mais tempo, né? Isso no caso dos flagelos naturais. Os flagelos, digamos assim, criados pelo homem, embora tenha essa responsabilidade a ser atribuída aí aos envolvidos, acaba que também acaba acontecendo ou nascendo daí essas reflexões, os espíritos, como eu falei, que passam por esses processos dolorosos, acabam resgatando experiências do passado, acabam se reajustando, são amparados, né? O corpo perece, mas certamente estão muito bem amparados pela espiritualidade que os acolhe, que os envolve. É tão bom ter essa certeza, não é, Arthur? Principalmente para a família que fica e pensa, nossa, como será que sofreu o meu filho? Como é que será que foi? O que será que ele sentiu? Porque a gente pensa assim, né? A gente fica preocupado né? para saber como que ocorreu, como que ele está, como foi recebido, né? Se existe realmente. E essas reflexões que nós estamos fazendo aqui agora responde a Gisele Madureira, de São José dos Campos, que mandou uma pergunta interessante, que é: qual a mensagem e reflexão coletiva a visão espírita tem sobre um episódio como o Brumadinho? A gente acabou de responder, né? Eu acho que essa questão do despertamento e tudo mais é um aspecto importante. Como a gente tem se conduzido enquanto humanidade, o que a gente tem priorizado como valores, né? E ela ainda pergunta o que cada um individualmente pode aprender com este fato. Porque aprendemos como nação, como Estado e como indivíduo, não é, Arthur? Aprendemos em múltiplos níveis, né? Sim. Então isso traz para nós, pensando individualmente, uma reflexão sobre como temos valorizado a vida, a efemeridade da vida, a busca pelos valores espirituais. Como nação, isso nos incentiva a ter um modelo de sustentabilidade, desenvolvimento mais sustentável, que envolva mais o próximo, que incorpore nesse processo de desenvolvimento da humanidade também a criação, a natureza. Porque se estamos pensando em um mundo mais feliz, um mundo de regeneração no futuro, isso também deverá estar incluído no processo, né? O cuidado, uma vida mais harmoniosa, uma interação mais harmoniosa com a natureza. É isso mesmo. Arthur, o Espiritismo fala muito de resgate coletivo. Dá para a gente associar muito com o Brumadinho e com outros tipos de desastres que a gente já falou. O resgate coletivo é quando pessoas que talvez não tenham ligações, acabam desencarnando, é isso? No mesmo dia, no mesmo desastre. E o Espiritismo, eu não sei, você pode até me corrigir. O Espiritismo fala que ninguém morre de véspera, né? Cada um está no lugar que deveria estar e precisa passar por aquele desencarno, por aquela situação. É isso? Como a gente pode falar do resgate coletivo? Nós temos vários fatores aqui, né? Quando a gente está falando de um resgate coletivo, de uma desencarnação coletiva, a gente tem várias variáveis no processo. Há uma mensagem interessante do benfeitor Emmanuel, através do Chico, está num livro chamado Chico Xavier Pede Licença. É um livro feito em parceria com Herculano Pires, grande filósofo espírita. No capítulo 19, ele vai falar sobre essas desencarnações coletivas. E, em geral, o que nós temos aí? Nós temos espíritos que têm um certo vínculo de experiências pretéritas e que muitas vezes eles próprios pedem por passar por experiências como essas, dolorosas e tudo mais, para poderem resgatar resquícios de culpa que trazem, né, para poderem se reajustar perante si mesmos, perante a própria consciência e perante a lei divina. Então, pelos mecanismos da vida, de sintonia e tudo mais, vai ocorrendo essa aproximação e então ocorrem esses eventos que a gente vê, a queda de um avião ou algo nesse sentido. É interessante até que nesses eventos a gente vê acontecimentos desse tipo. Alguém que queria estar no avião e de repente, em algum momento, não podia, aconteceu um imprevisto, não esteve. E o contrário também. Alguém que não estaria, mas aconteceu alguma coisa e tudo mais e acabou estando lá. O que nos dá certos detalhes ou certas dicas de que há um processo de reunião, digamos até mesmo por sintonia, para que aconteça. Isso, no caso de Brumadinho, poderia nos levar a pensar, mas então teria que ter acontecido aquilo que aconteceu no Brumadinho? Obviamente que não, porque isso seria, digamos assim, justificar a imprevidência humana, como se a lei divina esperasse que a imprevidência humana agisse. Então, não podemos acreditar, não podemos supor que isso deveria ser assim. Existiriam talvez outros métodos, outros processos de resgate, de desencarne, que atenderiam às mesmas finalidades no caso desses espíritos. Mas como falamos,
a lei divina aproveita até mesmo da imprevidência humana para daí extrair algo de crescimento, tanto para a coletividade como para esses espíritos. É o que Kardec, por exemplo, vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo: do próprio mal o Criador acaba tirando o bem. Como sabemos que ninguém morre de véspera, que quando chega o nosso momento, as circunstâncias acabam se conjugando, aproveita-se então esse processo e esses espíritos acabam passando pela experiência e acabam também resgatando, cada um dentro das suas necessidades, cada um vivenciando o processo de acordo com a vida que levava, as condições espirituais que possuía, mas atente-se às finalidades, extraindo mesmo daquilo que parece um grande mal, um bem em termos de progresso, de impulso ao progresso desses espíritos que desencarnam. Como são recebidos esses espíritos que desencarnam dessa maneira trágica? Como a gente sempre tem falado nos casos de desencarnação, isso vai variar muito da própria vida, de acordo com a própria vida que o espírito levava. Claro, quanto mais o espírito se aferrava à matéria, quanto mais vivia apenas as experiências materiais, mais difícil é o processo de desvinculação com o corpo físico. Mas isso não significa dizer que algum deles não está amparado ou não será amparado pela providência divina. Todos, invariavelmente, são amparados pela providência divina. Mas alguns, pela própria vida que conduziam, pela própria condição espiritual, passam por um processo mais suave, por um processo mais brando de desencarne. Outros demoram um pouco mais de tempo, mas sempre envolvidos pela misericórdia divina. Como o próprio Emmanuel disse nessa mensagem que citei, esses processos da justiça divina nunca se expressam destituídos ou sem a presença também da misericórdia divina. Então há um livro também muito interessante nesse sentido, que vai descrever melhor esse processo, Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, em que Manuel Filomeno vai participar dos processos de desencarne, de desligamento dos espíritos envolvidos no tsunami. Olha. Lá na Indonésia, e vai descrever então essas diferenças, como cada espírito desencarnava, passava por um processo um pouco mais difícil, ou mais suave, mais brando, segundo a sua própria condição espiritual. E como são vários espíritos desencarnando ao mesmo tempo, existe uma equipe espiritual para resgatar esses espíritos naquele momento? Sem dúvida. Inclusive, nesse livro, a equipe já se preparava um pouco antes até do próprio evento, já preparando a ambiência para acolher, no caso da Indonésia, aquela multidão de espíritos que desencarnaram no mesmo momento. Então, equipes de vários lugares, de várias partes do mundo ali se reuniram, de várias religiões, até espíritos que manifestavam-se ali com as suas últimas religiões, as suas expressões religiosas diversas, até para favorecer a interação com os espíritos desencarnantes, para ajudar mais um católico, tínhamos ali espíritos de padres que faziam essa intermediação. Para ajudar mais um judeu, tínhamos ali espíritos de rabinos que faziam essa intermediação. Então, você vê, são detalhes que expressam o carinho e o cuidado da misericórdia divina em acolher esses espíritos, cada um com as suas necessidades, cada um com os seus modos de entendimento da vida ainda, para que a transição seja a mais suave possível, Como vai dizer Emmanuel nessa mensagem também, o sofrimento é diminuído ao mínimo possível para cada espírito, a fim de que a experiência possa também ser útil para o seu crescimento e para a sua jornada. Muito bom. E as responsabilidades dos espíritos, como por exemplo no caso de Brumadinho, dos espíritos encarnados que foram irresponsáveis, como que fica a situação das pessoas quando você, querendo ou não, é responsável por uma tragédia desse tamanho? Exatamente. Então, como eu falei nesse caso, nós não temos um flagelo natural, temos um flagelo que seria aí evitável, portanto as responsabilidades se agravam, Compete à justiça humana, à justiça terrena, fazer as devidas análises, ver onde houve negligência, onde houve imprevidência, se houve alguma espécie de fraude, se houve má-fé mesmo, para definir as devidas responsabilidades com as devidas consequências. E também a justiça divina, que se manifesta internamente em cada um, na própria consciência, vai definir para cada espírito, ele mesmo vai sentir em si mesmo, no transcorrer da jornada, o que ele vai precisar fazer para poder se reajustar o peso da culpa, da responsabilidade perante esse processo. Ele mesmo vai
mais adiante se propor a reparar em experiências futuras, em compromissos assumidos com a coletividade, exatamente. Geralmente os processos de reparação são assim, são processos, por exemplo, você assumiu um débito com a coletividade, você assume um compromisso com a coletividade, com o progresso da coletividade, da sociedade, a fim de reajustar-se também perante a lei. Lembrando que esses processos de reparação não se fazem apenas através da dor, se faz através também do amor, do aprendizado, né? O próprio caso dos flagelos, os espíritos, o Kardec chega a perguntar para os espíritos, mas não teria outros meios de progredir senão pelos flagelos, por esses grandes acontecimentos? Os espíritos, sim, tem e acontecem diariamente. Mas acontece que o homem muitas vezes os despreza, o homem muitas vezes não aproveita os caminhos mais suaves, os caminhos do amor, os caminhos da caridade. Se pensássemos mais na natureza, na caridade, no próximo, muito menores seriam essas dores mais coletivas. No entanto, em geral, não pensamos. E aí é preciso um chacoalhão de despertamento, muitas vezes, para acordarmos individualmente e coletivamente. É isso mesmo. E a gente também teve, Arthur, o Paulo Franciscato, ele teve uma dúvida, ele mandou falando sobre a data limite, a história de 2019. E para começarmos a falar sobre a data limite, eu separei um vídeo do Chico Xavier explicando um pouquinho sobre a data limite. E eu queria que você de casa prestasse atenção no que o Chico vai explicar. Eu sei que às vezes os filmes que a gente passa do Chico tem a vozinha baixa, aumenta aí o volume do seu computador, da TV, do celular, para escutar o que o Chico vai falar sobre essa história da data limite, que no próximo bloco a gente volta para conversar sobre isso com o Arthur, tá bom? Vamos para o nosso momento Chico Xavier. Como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E
claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. É que tu não desgruda de mim e o meu pensar te pertence. A música teve desde sempre lá em casa, sabe? A música, pra mim, é isso, é você organizar através de uma mensagem de um modo mais inteligível que está se passando dentro de você. A música é um tipo de religião, é uma expressão artística, é uma ferramenta política. Não desistir da paz, fazer ser ouvida a voz. Tá gostando da música? Aprovou, aprovado. Vocês. Posso lhe dar mais 1000 razões pra te querer, coisas que eu já nem sei o nome. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje o programa é de perguntas e respostas com Arthur Valadares. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Kaiber Schutter, a editora O Clarim. Para você que quer sempre saber um pouco mais da doutrina espírita, olha aí o jornal O Clarim, também tem a revista de espiritismo, ambos são da editora O Clarim, de Matão, que fica pertinho da gente, mas vai para todos os estados, todas as cidades. Você que quer saber um pouco mais da doutrina espírita, acesse aí o site www.oclarim.com.br. Eles têm WhatsApp, tem televendas que está na tela aí para vocês. Olha, as revistas são muito legais, né, Arthur? Autoconsciência e liberdade, olha o tema desta. Gostei bastante. Queria mandar um abração pro pessoal de Matão, também pro seu Aparecido de Matão, que está aqui com a gente todo o programa, né, com a editora Clarim. A gente fica muito feliz. E a gente volta com as nossas perguntas e respostas aqui. Eu estou pelo Facebook tentando conversar com vocês, também no WhatsApp. São muitos questionamentos. Mas antes da gente voltar, que a gente falou, pessoal, prestar bastante atenção no que o Chico conversou no último bloco, vamos finalizar a história de Brumadinho. Como que nós podemos, de longe, ajudar as pessoas que estão passando por esse momento? Exato. Como a gente falou, né, o Espiritismo nos traz o consolo, o entendimento, nos mostra que a vida segue e tudo mais, mas ainda assim a dor fica, sobretudo para aqueles que perderam familiares, né, a dor com relação à natureza, à destruição. Então, assim, a melhor maneira que a gente pode auxiliar aqueles que lá vivem, os que estão passando pelo processo de desencarnação, os familiares que ficaram à distância, que é a melhor maneira, o melhor recurso que nós temos é o recurso da prece, que é uma maneira de amar assim à distância, uma maneira de alcançar os outros corações através das nossas melhores vibrações, dando-lhes força, levando-lhes essa energia boa que os inspira, que os induza à resignação, à confiança no alto, à esperança, a sentirem mesmo que a misericórdia divina, embora não pareça no choque do primeiro momento, ali está também. Todos esses irmãos estão amparados, são acolhidos e seguirão na sua jornada de crescimento e de evolução. Para aqueles que desencarnam também, essas vibrações ajudam os benfeitores espirituais a ajudá-los, ajudam eles mesmos no processo de desvinculação com o corpo físico, ajudam eles a manter-se mais serenos, mais calmos, a vencerem ali as perturbações do momento, para que o quanto antes possam, deixando o corpo físico,
irem para os locais adequados no mundo espiritual, passarem pelos tratamentos que precisarão talvez passar e logo, logo estarem de volta ativa na vida que segue, sempre triunfante para além da morte. Se Deus quiser. É isso mesmo, é o que a gente tem que fazer, Arthur. E agora a gente pode conversar um pouquinho sobre essa história do ponto, né, do ano, da data limite, 2019, depois de 50 anos que o homem pisou na Lua. O que é isso? Como que o Espiritismo enxerga essa data que o Chico propôs? Como que a gente pode... Olha, na verdade, conversar sobre esse assunto? Essa reflexão ela está inserida dentro de uma reflexão maior, mais abrangente, que é a reflexão sobre a transição planetária, sobre a passagem da condição de um mundo de regeneração, ou melhor, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E a ideia que a espiritualidade vai trabalhar conosco, com Kardec, o próprio Chico ali, a sua fala às vezes ela é um pouco mal entendida, na ideia assim de que talvez ele estivesse passando uma data determinada, um aspecto mais fixo. E a ideia que vamos aprendendo com o Espiritismo é que não é bem assim. A ideia é que nós estamos trabalhando com processos que demandam tempo, que demandam paciência. Está envolvido nesse processo, ou está envolvida uma variável importantíssima, que é a variável do livre-arbítrio humano, assim como nós, indivíduos, temos o livre-arbítrio, enquanto coletividades também. E esse livre-arbítrio vai impactar nesses processos, nesses acontecimentos. Postergando esses acontecimentos, essa transição, ou adiantando essa transição, tornando-a um processo mais suave, mais brando, ou postergando e tornando o processo mais doloroso, mais difícil. Então a ideia que nós precisamos gravar aí, não é nos fixarmos tanto assim a uma data, a um ano específico. A ideia é percebermos como tudo o que acontece na natureza, nós estamos inseridos em ciclos, em estações, digamos assim. A primavera não é aquele dia específico, começou a primavera, você vê as flores abrindo, não. É um processo, você tem um dia que define aí, digamos assim, um início da primavera, mas digamos assim, os aspectos, as características da primavera vão se desdobrando ao longo da estação. Imagina só em termos de humanidade, mudanças profundas de humanidade. Se isso não vai demandar de nós muito mais tempo, paciência e tudo mais, né? Então o próprio Chico diz, olha, pode acontecer no final do milênio, no meio, mas no início. A ideia que ele quer transmitir, Emmanuel através dele também, é que depende das escolhas humanas. Se nós, enquanto coletividades, investimos mais na educação, no amor, na fraternidade, a gente vai fazer desse processo um processo mais suave e menos demorado. Sim. Mas ainda assim não é algo que vai acontecer da noite para o dia, num ano específico, um acontecimento retumbante. Se a gente relutar em acolher essa lei de amor, continuarmos apegados à materialidade, ao egoísmo, aos interesses transitórios, a gente vai postergando, com os males decorrentes desse processo. As guerras que nascem disso, as disputas entre as nações. Eu gostei muito quando o Chico fala que nós temos que nos suportar, continuar nos suportando. Às vezes as nações, os seres humanos, as pessoas não conseguem se amar, né? Não conseguem chegar nesse, né, no fim, né, que é o amor, mas pelo menos se suportar, pelo menos compreender, né? Ele falou uma palavra, um verbo forte, pelo menos respeitar. E esse assim, é o primeiro suportar, digamos assim, né, do tolerar, mas também caminhando para o suportar no sentido de darmos suporte uns aos outros. Precisamos nos suportar uns aos outros, darmos suporte uns aos outros, vivemos de fato como irmãos. Quando conseguimos nos suportar assim, aliás, esse é um termo que o próprio apóstolo Paulo usa em uma de suas cartas, suportai-vos uns aos outros, nesse sentido. Quando a gente aprender que um é a escória do outro, que uma nação só vai bem se as outras, as suas irmãs, forem bem também, que não há um projeto duradouro de paz e de felicidade que não passe pela fraternidade e pelo envolvimento da coletividade. Quando a gente aprender isso, a gente vai estar, de fato, exteriorizando os primeiros sinais aí da regeneração. Então, mais do que fixarmos em datas específicas e acontecimentos retumbantes, o importante é percebermos o nosso compromisso, o nosso dever, e investirmos nesses valores, porque a gente vai fazer desse um processo mais suave e mais rápido, para a gente poder logo usufruir
de todas essas benesses que ele falou, né? As tecnologias que virão, interessante. As curas da saúde, as curas, a medicina, doenças. o progresso da medicina, a própria exploração espacial, ele vai falar muito no Pinga Fogo. Por exemplo, estaremos, entre aspas, aposentados dos trabalhos mais materiais para estarmos mais focados ao desdobramento, desenvolvimento das nossas faculdades psíquicas, espirituais, os trabalhos da mente, do intelecto, da arte, enfim, é algo muito, muito belo que nos espera. E está em nossas mãos, de cada um de nós, construir isso. É isso mesmo. E nós temos mais uma pergunta aqui do Vitor, de Araraquara, que pergunta: o que nos implica o amar a Deus acima de todas as coisas? E qual a ligação dessa lei maior com a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15? Capítulo 15? Seria a parábola do... Odiar os pais. Odiar pai e mãe. Tudo bem. Pois bem, esse tanto no Antigo quanto no Novo, né, Jesus vem e traz novamente esse mandamento, é o mandamento mais fundamental. E eu me recordo aqui de uma fala do apóstolo Paulo, que está no Livro dos Espíritos, questão 1009, que ele diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então, adorar a Deus sobre todas as coisas é colocar no centro da nossa vida o compromisso com as leis divinas. Nós aprendemos com a doutrina espírita que toda infelicidade humana, todo sofrimento nasce de algum processo de afastamento das leis divinas, das leis naturais, que é a questão 614. Portanto, quando eu passo a colocar o Criador no centro, como foco central da minha existência, o atendimento da sua vontade, das leis divinas, então eu passo automaticamente a buscar, no estágio em que estou, o máximo de felicidade e de harmonia para a minha jornada. Então, amar a Deus é seguir as leis divinas. Exatamente. É ser fiel a essas leis divinas, é atender a essas leis divinas no estágio de conhecimento que estou. Qualquer coisa que eu coloque nesse lugar como algo primordial, algo superior a isso, vai gerar algum tipo de aflição, né? Então, eu me lembro de uma frase de Francisco de Assis, ele diz assim: se algo rouba a paz do meu coração, é porque ocupou o lugar de Deus. Então, vamos supor, se eu coloco o dinheiro como algo mais importante do que o meu compromisso com as leis divinas, eu me torno um usurário, um avarento. Isso vai me gerar uma aflição, um apego àquele dinheiro, o que gera sofrimento. Mas se eu coloco Deus no centro, o dinheiro ou recurso monetário que eu tiver será aplicado no sentido de gerar o progresso meu e dos outros. Portanto, aquele recurso deixa de ser um problema e passa a ser um instrumento de progresso. Mas se ele ocupa o lugar do centro, ele deixa de ser um instrumento de progresso e passa a ser uma raiz de aflições. Isso vale para tudo, para o dinheiro, para o poder, explicação maravilhosa, Arthur. Para o sexo, para qualquer coisa. Eu sempre achei tão difícil, né? A gente fala amar a Deus sobre todas as coisas. A gente fica às vezes meio perdido. Amar a Deus, olha, então você pensa na natureza, você pensa nos seres humanos, mas não tem essa reflexão profunda, e essa é uma ideia antiga, assim. Olha que maravilha. Se a gente olhar todo o Antigo Testamento, por exemplo, o problema que os profetas mais vão falar é o quê? Da idolatria. O que é idolatria? Quando eu tiro Deus do centro e coloco outra coisa. Eu crio um Deus ao meu gosto, porque esse Deus eu posso adorar. Mas isso sempre gera uma aflição. Por exemplo, eu coloco como Deus o dinheiro. Esse Deus eu posso adorar, então eu posso continuar tendo aquela relação adoecida com o dinheiro. Mas isso sempre me traz aflição. Quando eu coloco Deus de fato na posição do centro, o dinheiro deixa de ser Deus e passa a ser instrumento de crescimento. Eu deixo a idolatria e passo a buscar a verdadeira adoração, usando tudo que o Criador me deu para o meu progresso e o progresso da coletividade. Da humanidade. Da humanidade. Então, essa é a ideia do amor a Deus sobre todas as coisas. E aí, juntando com a outra fala dele, isso vale também para a família, né? A gente ama, gosta muito da família, mas às vezes ela passa a ocupar esse lugar. E eu passo a ter um amor adoecido, que é um amor que ao invés de libertar e elevar, me prende, me estaciona. A fala de Jesus não é propriamente odiar pai e mãe. É a ideia que no hebraico a gente trabalhava com contraposições, a gente não tinha amar menos. Então era amar e odiar. A ideia é amar menos. Ou seja, o Criador deve ocupar um lugar central. Quando eu, por exemplo, deixo de avançar, de buscar as leis divinas, de buscar o meu crescimento espiritual a pretexto de amparar alguém da minha família ou tudo mais, é porque essa relação está adoecida.
O meu melhor gesto de amor por ele é justamente seguir avançando para melhor ajudá-lo. Porque o amor liberta, nunca prende. Mas às vezes a gente deixa de avançar a pretexto de ficar com alguém que não quer avançar. Isso não quer dizer que devemos desprezar os laços familiares, jamais. Mas a ideia que Jesus diz, renunciar. Se alguém não renuncia a pai, filho ou filha por mim, não é digno de mim. O que ele quer dizer com isso? O nosso amor tem que ser um amor que renuncia. Eu não posso querer que aquele que eu amo caminhe na mesma velocidade que eu. Isso não pode ser um impedimento para eu caminhar. Então a ideia é, eu caminho, avanço, sem nunca deixar de amá-lo, de ampará-lo. Mas isso não significa que eu devo ficar estacionado a pretexto de amá-lo. É isso que Jesus quer dizer. Então, o foco central é progredir espiritualmente, avançar, aprofundar a nossa relação com Deus. E a família também deve estar a serviço disso, como o próprio Jesus nos diz no Boa Nova. Muito boa essa reflexão. Pelo menos o Vitor me ajudou com essa questão. Eu tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas que estão em casa, porque fez realmente uma reflexão muito profunda, né? É isso mesmo. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida e a gente vai falar bastante agora no terceiro bloco sobre reencarnação. Fique aí. Fique por dentro dos trabalhos de preservação ambiental, das pesquisas para salvar a biodiversidade e dos projetos de desenvolvimento sustentável. Todo domingo, 5h30 da tarde, no Repórter Eco. Venha conhecer o amplo cardápio que a Quibelanche oferece. Às segundas e terças tem coxinha em dobro e de quarta a sábado tem o buffet com o melhor da comida árabe das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde. Além disso, você encontra uma variedade de pratos frios, quentes, salgados e sobremesas. Tudo com um sabor inigualável. São 2 unidades que sempre estão se estruturando para melhor atender você. Quibelanche, cultura com sabor. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. Ágil, imparcial, a notícia como ponto de informação, jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu converso com Arthur Valadares, estamos num programa de perguntas e respostas. E estamos aqui, olha, estou recebendo tanta pergunta, pessoal, tá muito legal, muitas participações, tô com o telefone da TV, com o meu celular, mas a gente recebeu por e-mail e por Facebook, durante a semana, na chamada, muitas perguntas relacionadas à reencarnação. Eu acredito que são pessoas simpatizantes com o espiritismo ou que, né, a reencarnação é a base, não a base do espiritismo, mas é algo que... É um dos pontos fundamentais. É um dos pontos fundamentais. Da doutrina espírita, da explicação espírita. Né? Isso. E a gente tem uma pergunta do Marcelo Oiafuso, aqui de Araraquara, que ele pergunta, existe mesmo reencarnação? Eu acho que ele queria dizer assim, é verdade, então me prova que existe reencarnação, sabe? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que o próprio codificador se fez, Allan Kardec. No início, ele também não acreditava em reencarnação. Quando ele começou os diálogos com os espíritos, ele também não acreditava em reencarnação. Como ele chegou à conclusão, digamos assim, a partir dos fatos, dos fenômenos e dos estudos, que de fato a reencarnação existiria, né? O que é o elemento central que explica a reencarnação? Com o que ela está associada? Justamente com a justiça divina. Quando a gente vai entendendo esse grande, digamos assim, projeto divino para todos os seres, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa,
em que nós vamos aí evoluindo gradativamente segundo os nossos esforços, quando nós olhamos para as diferenças de condições entre as pessoas aqui encarnadas, né? Alguns com tanto, outros com tão pouco, alguns com uma vida tão difícil, outros com uma vida tão longa, outros com uma vida tão curta, enfim. Saúde, doença, etc, etc. Quando ele foi olhando todas essas perspectivas, ele falou, bom, Deus, para que ele seja justo, é preciso que a justiça... Tem alguma explicação essas diferenças. A justiça se expresse, né, para todos, né, seja equânime para com todos. E se a gente resumir a vida a apenas isso aqui, então Deus não poderia ser justo. Então teríamos um contrassenso, né? Claro. Não teríamos Deus, ou Deus seria injusto, que seria um baita contrassenso. Mas partindo do pressuposto da existência de Deus, por tudo que se vê, pela obra criada, pela maravilha e perfeição das leis, partindo-se disso e partindo-se que ele tem que ser um ser perfeito, portanto todos os seus atributos têm que estar no grau máximo, inclusive a justiça, então o nosso entendimento do processo é que não estava bem ajustado. Ele falou, então alguma coisa está faltando para explicar as coisas, para a gente entender essa justiça divina. Então no diálogo com os espíritos, aos poucos ele foi percebendo, bom, esse elemento chave é a reencarnação, porque só ele é capaz de explicar essa justiça divina. As grandes diferenças. Porque realmente seria injusto, Seria né, injusto. Se fosse uma vida só, uma experiência só, alguém que vive 5 anos, uma criancinha que desencarna numa enfermidade congênita de nascimento, e alguém que vive 90 anos, uma vida abençoada, junto com a sua família, repleta de recursos e tudo mais. Seria uma grande justiça. Mas, quando a gente passa a considerar a reencarnação, as múltiplas vidas, a gente encarna muitas vezes, cada experiência vai ensinar alguma coisa. Então a experiência da penúria vai ensinar uma coisa, a experiência da enfermidade vai ensinar uma coisa. Mesmo uma breve experiência como essa, curtinha, de alguns poucos anos, vai trazer algum ganho, algum benefício ao espírito que passa por aquilo, como também aos pais, no caso de uma criança que desencarna cedo. Tudo tem um propósito. Tudo passa a ter um propósito. E tudo está atendendo a esse propósito da evolução desses seres. O corpo perece, mas o ser segue. Passa por uma experiência dessa, daqui a pouco reencarna novamente, passa por uma outra diferente. Ora na penúria, ora na abundância, ora com um corpo mais belo, ora com um corpo não tão belo, ora com a experiência da autoridade, ora na subalternidade. Cada uma delas trazendo alguma lição, algum crescimento ao espírito. E todos os espíritos passando por elas alternadamente, né? Para que todos vivam essas experiências. Então, daí Kardec chegou a a entender sobre a reencarnação como uma lei fundamental da natureza, uma lei natural. Já que reencarnamos, o Vaguinho aqui de Araraquara, que é jornalista aqui do Janela Esportiva da TV Cultura, pergunta também quanto tempo demora para uma nova reencarnação. A gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, existe um tempo específico? Olha, isso varia muito, né? Vai variar muito da condição do espírito, se é um espírito ainda muito endurecido, muito apegado à materialidade, se já é um espírito mais adiantado, então esse tempo vai variar muito. Nós temos aí uma certa média, talvez, assim que a gente poderia dizer, que seria mais ou menos o tempo de uma encarnação. Então seria, vamos supor, de 100 anos, arredondando aí, 100 anos numa encarnação, 100 anos no mundo espiritual, uma média. Mas, de um modo geral, a variação é infinita. Por exemplo, espíritos muito endurecidos, às vezes ficam séculos, até milênios, entre uma encarnação e outra. Mas cedo ou tarde reencarnarão, não podem fugir a isso. Cedo ou tarde a própria lei faz com que retornem. Ainda que não queiram, nesses casos de espíritos endurecidos, a própria lei os convida a retornar à matéria para aprendizado e crescimento. Então, existem esses casos de longos períodos. Existem os casos dos períodos medianos, e no caso, por exemplo, de espíritos mais adiantados, os períodos são também maiores, mas aí porque quando eles vêm em caráter de missão. Então tem um caso, por exemplo, o André Luiz vai citar, no Obreiros da Vida Eterna, o caso de Asclépios, era um espírito bem adiantado, ele reencarnava em períodos de 800 anos. Por quê? Não precisava mais tanto de vir aqui, porque já era um espírito mais adiantado, e quando vinha, digamos assim, vinha em caráter de missão e com uma experiência conseguia fazer muito, não precisava de muitas, porque já sabe aproveitar melhor também
a oportunidade e o momento. Com certeza. Então varia muito. Responde a pergunta da Gisele Botura Polito, de Matão, que ela pergunta: existe a possibilidade de não reencarnar? A não reencarnação, aí só já no caso de espíritos puros, espíritos que já venceram ou que já adquiriram tudo aquilo que a experiência na matéria poderia lhes dar, esses espíritos não mais precisam reencarnar. Às vezes encarnam, por exemplo, o Cristo encarnou na Terra, mas aí sempre a título de missão, mas não precisam mais reencarnar. Agora, no mais, todos os outros espíritos que não puros estão sujeitos à reencarnação, com essas diferenças de períodos e tudo mais. A Anne Caroline, aqui também de Araraquara, ela pergunta onde vivem os espíritos desencarnados. E aí a gente vai ter várias esferas da vida, né, Arthur? Da vida, exatamente, né? Desde as mais próximas, no nosso caso aqui da Terra, desde as mais próximas da Terra, que são as esferas mais densas, onde estão aqueles espíritos mais apegados à matéria, muitas vezes em condições de maior sofrimento, de maiores dores. E à medida que a gente vai subindo, e essa aqui é uma escala vibratória, a gente vai tendo cada vez esferas mais sutis. E aí a gente vai passando a ter, né, também, nós temos nessas esferas as cidades, digamos assim, as aglomerações, os locais onde esses espíritos se reúnem, os grupamentos, eles formam então cidades com construções mentais, fluídicas, né? Quanto mais elevadas em termos de sintonia, mais sutis são essas construções, e lá eles têm as suas ocupações, têm as suas atividades. Quanto mais, claro, elevados, mais trabalho, nobres, mais trabalho tem, né? Ninguém descansa, né, Arthur? Exatamente. A gente fez um programa aqui sobre o trabalho e eu até perguntei, as pessoas acreditam que a morte a gente vai descansar, né? Não, sem chance. A gente vai começar um novo trabalho. Olha, tem uma pergunta interessante aqui do Sandro Castro, de Araraquara. Ele fala: se a morte, no caso desencarnação, é apenas uma etapa da vida do espírito que é imortal, de onde vem a preocupação com a morte? Porque a gente se preocupa tanto com a morte e como se preparar para a morte? Kardec vai falar sobre isso, ele vai dedicar um capítulo sobre isso, chamado Temor da Morte, no livro Céu e Inferno. E basicamente são dois aspectos que geram esse temor. O primeiro, ele nasce um pouco aí de um certo instinto de conservação nosso. Ainda, digamos assim, um pouco incompreendido, como a gente está muito apegado à materialidade, a gente acaba exagerando um pouco isso e cria esse temor da morte. Por um lado, ele é importante porque faz a gente zelar pelo corpo, proteger, cuidar do corpo e tudo mais, mas ele exagerado, ele acaba gerando esse temor excessivo da morte. Que está muito relacionado também com a grande maioria de nós, espíritos ainda muito apegados à materialidade. Então, como a gente se apega muito a isso aqui, a gente não está muito pensando no que vem depois, não está muito aberto, não se prepara para a experiência de deixar o corpo. A gente se aferra muito a isso e isso gera também um temor com relação à morte. E porque talvez a gente não sabe exatamente Exato, o que a própria vai ignorância. acontecer. É isso. Outro aspecto que Kardec vai falar é esse. A ignorância com relação ao que acontece e tudo mais amplia esse temor da morte. Então o Espiritismo, esclarecendo como é o processo, o que nos espera e tudo mais, vai necessariamente diminuir esse temor da morte. Kardec vai falar, inclusive, é uma questão cultural, sobretudo no Ocidente. Nós temos uma cultura que trabalhou a ideia da morte de uma maneira muito pesada, né? Aquela questão mais escura, fúnebre. Por muitos séculos a nossa mente ocidental foi trabalhada na ideia da punição eterna, que é o fim e não tem mais jeito. Vai para o céu e para o inferno, exato. Existem duas então, sobretudo saídas. No Ocidente, a morte ela tem esse ar muito fúnebre, muito medonha, assim, né? No Oriente nem tanto. Tem culturas, por exemplo, orientais que comemoram. No momento, por exemplo, do funeral, há uma comemoração, um agradecimento pela partida ou pela volta à vida espiritual. Então tem essa questão cultural, tem a questão da ignorância, tem a questão do apego à materialidade, tudo isso contribui para aumentar esse temor da morte. O Espiritismo, abrindo os horizontes, rasgando os véus, explicando as coisas, diminui necessariamente o temor da morte e, claro, nos ajuda também a nos prepararmos para bem morrer. Qual a melhor maneira de se preparar para bem morrer? Bem vivendo. Bem vivendo em que sentido? Cultivando os valores espirituais, né? Não se apegando tanto às sensações materiais, aos aspectos do sentido, vivendo sim as alegrias, os prazeres que a matéria proporciona, mas
sem nunca perder de vista os tesouros do céu, ou seja, as conquistas espirituais, do conhecimento, da sabedoria, valor, virtude, a vitória sobre o egoísmo. Tudo isso vai criando em nós um estado interno de muito mais paz, serenidade, que quando no momento desencarne se reflete numa desencarnação muito mais suave, muito mais branda. Tem uma outra questão aqui, deixa eu só abrir porque estamos aqui. A Marília de Araraquara, ela pergunta: eu gostaria de saber sobre o que os espíritas acham de intuições. Muito interessante, né? Como nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. E isso é o processo intuitivo, né? O desenvolvimento da intuição é, inclusive, uma das propostas aí importantes para nós, para adentrarmos nessa nova era. Uma das faculdades essenciais, uma espécie aí de um sexto sentido a ser desenvolvido para a gente entrar nessa era do espírito, é justamente a intuição. Emmanuel vai ter um capítulo no seu livro chamado Emmanuel, primeira obra que ele psicografou, nos incentivando a desenvolver a intuição, nos dando dicas de como fazê-lo. Porque é um processo interessante, porque ajuda, por exemplo, a gente afinizar nossa relação com o benfeitor espiritual, poder entender, captar melhor as suas dicas, as suas orientações, né? Poder perceber melhor qual a orientação do alto em determinadas escolhas, em determinados caminhos, como eu posso me conduzir. É uma espécie de uma mediunidade, digamos assim, mediunidade inspirativa, que pode ser desenvolvida por meio da prece, do cultivo da prece, do trabalho no bem. Tudo isso vai abrindo canais de sintonia, vai desobstruindo os nossos canais de intuição, para que a gente esteja mais afinizado ou afinado com a espiritualidade superior. Então é um recurso, sim, muito importante a ser desenvolvido, e será muito importante aí na era do espírito, um meio de comunicação com a espiritualidade muito importante a ser desenvolvido. A gente teve uma pergunta também aqui sobre cremação. E eu consegui um vídeo do Chico explicando rapidinho sobre se pode ou não cremar, né, um corpo. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo também, na resposta do Chico? Muito bem, Dona Olga Chico pergunta: o plano espiritual admite a cremação dos corpos? Emmanuel, no livro O Consolador, ele afirma que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais. Nada menos de 72 horas de câmara fria para o nosso veículo carnal quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação. Olha só a resposta de Chico Xavier. É uma pergunta interessante porque as pessoas ficam preocupadas, né, sobre a cremação, se pode ou não. O importante é o tempo, Arthur, eu realmente, acho que como o Chico falou. os espíritos, né, através do Chico, orientam esse tempo mais por questões de prudência mesmo, para que não seja algo tão recente, para não comprometer, não complicar um pouco mais o processo de desenlace do espírito em relação ao corpo. Então espera-se um tempo para que a espiritualidade também possa poder atuar, possa ajudar esse irmão no desenlace, para que não ocorra dele sofrer alguma experiência dolorosa por conta da vinculação muito forte ainda com o corpo. Como a gente falou, dependendo de como o indivíduo se conduziu pela vida, essa vinculação com o corpo pode demorar mais tempo e ele pode estar ainda sentindo certas sensações associadas ao corpo. Né? Então é importante esperar esses 3 dias. Ele recomenda como prudência, até para que a espiritualidade possa ter mais tempo de atuação, para favorecer esse processo de desenlace.
Muito bom, muito bom. O Esferas da Vida hoje teve perguntas e respostas com Arthur Valadares e Chico Xavier. Olha que honra aqui no programa hoje. Gostaria de agradecer, Arthur Valadares, a sua participação mais uma vez. Esperamos você aqui todos os meses no Esferas da Vida. Volte sempre. É uma honra tê-lo aqui, uma alegria. Eu que agradeço pela oportunidade. Se alguma resposta não ficou tão clara, comente depois no vídeo do Facebook. Sim. Que a gente tenta esclarecer algum outro ponto, alguma outra referência. E no mais, é sempre uma alegria estar aqui e que Jesus siga nos inspirando sempre. A gente volta semana que vem com mais Esferas da Vida, às 10h30, ao vivo. Até terça-feira que vem. Mas só encontro os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e rude de consumir as podridões de tudo. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor.